Imagine esta noite há 10.000 anos, fria e úmida, em algum canto europeu, onde tudo que os homens sabiam acerca dos outros homens se resumia a tribos que foram vistas de passagem pela margem da floresta e que logo se esconderam dos olhares estranhos. Um mundo ancestral, onde vivíamos isolados, andarilhos vivendo da caça e da coleta, temerosos dos trovões e da raiva dos deuses. Conectados em todos os momentos à natureza em nossa volta, ao ponto de nem precisar lhe dar um nome. A natureza já era todo o mundo. Alguns poucos dentre nós eram escolhidos, geralmente desde a infância, para serem os discípulos do xamã da tribo, aprendendo com ele todos os dias e todas as noites a se comunicar com os espíritos de antigos heróis e sábios tribais, assim como com os seres etéreos da natureza, de vez em quando até mesmo com alguns dos seus deuses. Um xamã abandonava o seu corpo, sua mortalha, para ir habitar do outro lado. Isso era a morte para eles. Então o seu discípulo assumia o seu lugar e logo escolheria outro para também um dia lhe substituir no futuro. Pois que nenhuma tribo era capaz de sobreviver por muito tempo sem o auxílio daquele que se comunica com os espíritos, que dá conselhos sobre as caçadas e conhece todos os segredos das ervas medicinais. Imagine esta noite ao redor da fogueira, onde o velho xamã canta acompanhado de alguns tocadores de tambor, antigos poemas sobre caçadas épicas, tempos de farturas de frutos e metamorfoses de seu próprio ser com diversos animais, vivenciadas em transe profundo, num único lugar onde todos os seres fantásticos, os espíritos, os deuses e demônios existem incontestavelmente. A mente humana. Bem-vindo a mais um episódio de reflexões, onde a gente vai falar da arte. Não arte, mas a arte. Bem, já que eu já falei tanto aqui de Joseph Campbell nesses poucos episódios do canal, então vou aproveitar e falar mais uma vez. Uma vez, Campbell foi entrevistar um sacerdote shintoísta lá no Japão, se eu não me engano, e ele perguntou para ele sobre a sua teologia. Qual é a sua teologia? E a resposta do sacerdote shintoísta foi: nós não temos teologia, nós dançamos. Ou seja, o shintoísmo, assim como o xamanismo ancestral, algumas coisas dos Vedas hindus muito antigas, são o início da espiritualidade, né? Antes ainda da civilização humana já tinha, né, a espiritualidade envolta em todos os povos e todas as tribos de caçadores e coletores que caminhavam por aí e estavam imersos na natureza a todo momento. A palavra xamã, na verdade, se refere aos indígenas da Sibéria. Aqui no Brasil, por exemplo, você poderia chamar um xamã de pajé, talvez de cacique, e em cada região do mundo você vai ter uma palavra diferente. Só que a gente fala xamanismo porque quando se começou a estudar isso, eles estudaram as tribos indígenas da Sibéria, que são praticamente o maior povo indígena intocado do mundo. Não que eles sejam totalmente intocados, mas lá na Rússia eles nunca foram invadidos e massacrados, eles sempre tiveram algum tipo de acordo com os governos e os impérios que rondaram a região. Então até hoje, se você vai em cerimônias xamânicas na Sibéria, você muito provavelmente está em contato com coisas que aconteciam daquela mesma forma há milhares de anos atrás. É lógico que não vai ser sempre a mesma coisa, né? Porque a gente está no outro mundo, eles também já tiveram contato com tecnologias e tudo mais.
Mas, por exemplo, se você vai no Kalahari, lá que eu já falei nos outros vídeos do povo San, dos Bushmen, né, esse sim, não tem muito contato ainda com o resto da humanidade, e até hoje eles fazem toda noite uma cerimônia xamânica, né? E era assim, naquela época era assim, né? O xamanismo era uma espécie de religiosidade hardcore, onde você estava a todo momento em contato com o outro mundo, né? Era assim que eles conseguiam sobreviver, porque você imagina, você saber onde deve caçar, você conversar com o espírito de uma planta, ou uma planta enteógena, né? Que é uma planta que enteógena significa entrar em contato com os deuses, revelar os deuses ou coisa parecida. Isso acontecia porque eles precisavam disso para sobreviver mesmo. Então eles acreditavam realmente que estavam conversando com a planta e os animais, e eles falavam onde era o melhor lugar para caçar, porque eles não queriam dizimar os animais, né? Eles queriam estar sempre com um ciclo de sobrevivência, né? Era um ciclo autossustentável, era assim que funcionava, né? Depois, quando a gente começa a ser mais predatório, né, enquanto civilização, é que a gente esquece desses momentos onde a gente foi autossustentável, porque os xamãs consideravam a sua caça uma coisa sagrada. Então eles tinham todas as cerimônias de caçar e depois tratar o animal para comer e tal, tudo isso era considerado um presente dos deuses, né? Um presente da natureza, que tudo era sagrado. Em todos os momentos tudo era sagrado, então eles viviam dessa forma. E não é à toa que hoje em dia você pega uma tribo indígena aqui no Brasil, por exemplo, se você não tem mais o que seria um xamã, ou o que seria o líder, o pajé, o cacique, essa tribo ela perde o sentido da própria existência. Então é muito comum você ver hoje em dia muitos indígenas se suicidando e tudo mais, porque eles simplesmente não têm mais sentido para a vida deles se eles não têm mais esse tipo de contato espiritual, né? Então, se a gente quiser recuperar, digamos assim, essas culturas indígenas, o mais importante é a gente ter bons xamãs, né? Se é que ainda é possível encontrar esse tipo de gente nessas tribos, mas a gente tem que preservar os xamãs, né? Porque se você destrói os xamãs, você realmente acaba com tudo, né? E aí você vai encontrar essas pessoas só lá no plano espiritual mesmo, para quem acredita, né? Mas, passando essa introdução do xamanismo, eu queria falar, na verdade, sobre magia, né? E por que eu comecei por xamanismo e por a arte, né? Porque, na verdade, a magia vem da arte. Na verdade, a magia é a arte, né? Essa era a melhor forma de se referir a ela. Inclusive, é a forma como Alan Moore, no Fossil Angels, ou Anjos Fósseis, que tem a tradução lá no meu blog, ele defende muito isso, que a gente deve considerar a magia não como uma religião, não como uma ciência, mas como uma arte. Porque, assim, ela sendo arte, ela não precisa, assim, ser uma coisa com regras específicas de conduta, regras morais, nenhuma coisa que necessariamente funcione, que seja útil. Por exemplo, você vai jogar tarô, que é considerado uma forma de magia, o jogo do tarô, você não precisa perguntar assim, mas o tarô funciona? Né? Então é a mesma coisa que você ir numa exposição de arte e ver um quadro, você vai perguntar, mas esse quadro funciona? Essa arte aqui, essa pintura de Picasso, essa pintura de Da Vinci, essa pintura de Jackson Pollock, isso funciona? Sabe? Não faz muito sentido, né, de perguntar se um quadro funciona. Funciona quando ele te toca a alma, quando ele causa alguma transformação dentro de você. E assim deveria ser com a magia também, né? Porque lógico que magia, a gente está falando de magia, a gente está falando de gente que solta bola de fogo no meio da rua, nem de gente que conversa com pessoas com cabeça de elefante. Isso tudo está na mente humana, né? Só que o que está na mente humana é informação e também existe. E se a gente considerar, como no hermetismo se considera que o todo é mental, que o próprio universo também é uma mente, a gente consegue afetar algumas coisas na nossa vizinhança, na vida à nossa volta, através da nossa mente em contato com uma mente superior, digamos assim, né? Não estou querendo dizer aqui que isso é um contato direto com Deus ou com um Deus consciente, um Deus pessoal, sabe? Não quero resumir isso a esse tipo de rótulo. Mas essa coisa de achar que a magia é só psicológica, então é só uma coisa que roda na mente, beleza, mas o que roda na mente é o próprio mundo, porque a gente está sempre interpretando o mundo. Eu aqui falando com vocês,
eu estou olhando para uma câmera, eu estou vendo essa câmera porque a luz que vem da janela e a luz que vem de uma lâmpada que tem aqui para ajudar na iluminação, ela tá iluminando aqui as coisas e os fótons estão refletindo aqui na câmera e eu estou vendo essa lente. E ao mesmo tempo essa lente também está captando os fótons, os pontos de luz que estão refletindo em mim e indo aí para a lente, certo? Isso tudo é o que? Isso tudo é informação trafegando. A gente está todo no mar de informação. A gente está navegando na mente divina, ou pode-se dizer que a gente está navegando no espaço-tempo, sabe? A gente está navegando no cosmos. Seja como for que você queira se referir ao todo, seja que você considere ele um Deus pessoal, um Deus impessoal, ou Deus algum, só a natureza mesmo enquanto natureza, de qualquer forma, isso é sagrado, né? A gente não sabe se os xamãs lá atrás tinham um nome específico para a natureza, para o todo, porque era tudo já, era o mundo. Então já aquilo para eles era o mundo, não precisava necessariamente ter um nome, certo? Então voltando a magia enquanto arte, na verdade o nome magia ele já teve uma origem depreciativa, foi um termo depreciativo cunhado pelos gregos. Por quê? Porque magia na verdade vem de magos ou de magi no plural. Magos era um sacerdote do zoroastrismo e magi era no plural, então eram sacerdotes do zoroastrismo. E por que os gregos se referiam a eles como magos de forma depreciativa? Porque o zoroastrismo foi uma das primeiras religiões, se não a primeira, onde havia uma dualidade entre um Deus bom e um Deus mau. É lógico que não era tão superficial quanto parece aqui, mas a maioria das pessoas que não conhecem a fundo o zoroastrismo sempre considerou isso de forma superficial. Isso acabou caindo no cristianismo depois através de Mani e através de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Porque Mani gostava do zoroastrismo, Agostinho gostou de Mani do maniqueísmo durante um tempo, e depois, apesar dele falar que teria renegado o maniqueísmo, na verdade alguma coisa sobrou ali e ficou aquela oposição forte entre Deus e o diabo. Isso é, na verdade, originário do zoroastrismo. Os gregos, como tinham muitos deuses, provavelmente não gostavam muito dessa ideia de reduzir tudo a uma batalha entre um deus e um diabo. Então eles se referiam à religião de Zoroastro, dos zoroastristas, como magia, como uma forma assim, depreciativa. Da mesma forma como hoje uma pessoa preconceituosa fala, assim, cristã, tá, em geral, ela é preconceituosa, um cristão preconceituoso, tá? Não estou falando que todos são, estou falando de um preconceituoso. Ele vai falar de uma macumba, por exemplo. Já vai se referir de forma errada, mas digamos assim, isso aqui é macumba, isso aqui é despacho, macumba, isso aqui é magia, entendeu? Magia negra. Não é uma coisa sagrada, coisa de Deus que eu faço na minha igreja. Só que na verdade tudo é a mesma coisa, porque tudo é magia no sentido de que tudo veio da arte, certo? Então, isso que é engraçado. Geralmente a gente opõe magia à religião quando você quer dizer que a religião é uma coisa de Deus e a magia não é uma coisa de Deus, mas não faz o menor sentido isso, porque na verdade a religião veio da arte, né, também, que era a magia, veio do xamanismo. E aí a gente pode agora começar a listar tudo que veio do xamanismo. Na verdade, basicamente é assim, tudo que lida com imaginação, tudo que lida com mente humana, e a mente humana imaginando coisas, não só fazendo tarefas mecânicas, como por exemplo caçadas, ou limpar o couro de uma caça, ou plantações, ou produção de ferramentas, ou hoje em dia qualquer coisa que seja mecânica, tudo que envolve uma criatividade, uma capacidade artística, uma capacidade criativa, uma capacidade que envolve imaginação humana, tudo isso é arte e magia ao mesmo tempo, né? Porque a gente deveria chamar só de arte e acabou virando magia com o tempo, mas é a mesma coisa. Então você pensa assim, no xamanismo antigo, o que se fazia ao redor da fogueira à noite? O xamã contava histórias, certo? Já é a contação de histórias. Ele tratava de pessoas que tinham problemas, isso já era uma forma de terapia ancestral, certo? Em volta da fogueira as pessoas dançavam, as pessoas cantavam, batiam instrumentos, geralmente tambores, para entrar em estados alterados de consciência. Isso aí você já tem aí, música, você já tem terapia antiga, você já tem contação de histórias, você já tem poesia, porque muitas vezes isso aí, como não tinha nada escrito, né, a poesia surgiu como uma maneira
de preservar as histórias através dos cantos. Então era uma forma de memorizar as histórias através do canto e com rimas para ficar mais fácil passar adiante, quando não tinha ainda escrita. Isso é a origem da poesia. Aí você pega, eu já falei de música, né? Aí você pega, por exemplo, teatro. O teatro depois surgiu com esse nome mais para a Grécia Antiga, quando ele saiu das práticas religiosas e passou a ser encenado para contar histórias não necessariamente religiosas. Mas é lógico que o teatro veio também dali. Então mesmo o teatro também. Até muito antes do teatro você teve a arte rupestre, que foram as primeiras pinturas, gravações na caverna, que muitas vezes eram cavernas ilustradas para iniciações dos xamãs, né, que eles iam lá para serem iniciados, morrerem e renascerem como irmãos de Gaia, irmãos da Terra. E eu posso contar muito mais sobre isso em outros vídeos. As primeiras esculturas que a gente tem notícia são esculturas da deusa mãe, que era uma das deusas lá do período onde ainda existia o matriarcado, antes do surgimento do patriarcado, onde as mulheres geralmente eram que conduziam, lideravam as práticas religiosas, né? Você tinha as pitonisas, por exemplo, nos tempos da Grécia Antiga. E aí, por exemplo, falando de pitonisas, não sei se vocês sabem, mas o primeiro filósofo da história, ou seja, o primeiro amante da sabedoria, porque filosofia significa philos, amigo ou amante da sabedoria, Sofia. E esse termo foi cunhado para se referir a Pitágoras. Só que aí que está. Pitágoras, segundo Diógenes de Laércio, ele teve uma mestra, que era Temistocleia, que era uma pitonisa lá de Samos, né, a ilha onde ele nasceu. Então, o que Pitágoras fez basicamente foi transmitir adiante, evangelizar o que ele aprendeu com Temistocleia. A gente não sabe exatamente até onde o que ele falou foi essencialmente a doutrina de Temistocleia, até onde ele alterou essa doutrina. Mas algo me diz que muita coisa ele levou adiante. Por exemplo, ele aceitava mulheres ainda nessa época, como discípulas, certo? Ele teve muitas discípulas mulheres. E depois a gente sabe que isso já era impossível. Passou alguns séculos já, e na época de Sócrates e Platão, você já não tinha mais. A Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles não aceitavam mais mulheres, né? Então você foi ter muita dificuldade para ver mulheres na filosofia. Você teve uma Hipátia de Alexandria, mas isso foi muito por conta do pai dela, né, que educou ela, mas não era muito comum isso. Quer dizer, muito comum, era quase impossível você ter mulheres na filosofia porque os homens simplesmente não aceitavam. Então aí você já tem a transição do matriarcado para o patriarcado, e foi quando surgiu a filosofia com Pitágoras. Na verdade, quando surgiu a filosofia, estava acabando o matriarcado, as pitonisas ainda eram as grandes sábias, aí depois elas foram sendo esquecidas e aí foram sendo favorecidos os filósofos, certo? A gente pode falar também da ciência. A gente tem, antigamente, até não muitos séculos atrás, os cientistas se referiam a si mesmos como filósofos da natureza. Ou seja, eles questionavam as coisas na natureza e encaravam dessa forma. Mas lá atrás ainda tinha Demócrito, por exemplo, que já falava de átomos. Você teve Empédocles, que já calculou mais ou menos a circunferência da Terra usando alguns bastões e verificando as sombras deles em posições diferentes, em cidades diferentes lá no Egito. Quer dizer, Empédocles já sabia que a Terra não era plana muitos anos antes de Cristo, né? Mas você teve, por exemplo, o hermetismo, que falava, sabe-se lá como, que naquela época, né, já na Grécia Antiga, pelo menos, que dizem que o hermetismo pode ser do Antigo Egito, mas no mínimo é da Grécia Antiga. E lá já tinha uma lei de Hermes que falava que tudo vibra e nada está parado. Então como é que ele sabia disso, né? Difícil da gente conceber hoje em dia, porque ele adiantou em milênios o advento da física de partículas e da mecânica quântica da física quântica, que na verdade realmente tudo vibra e nada está parado. Quando eu bato aqui, uma mão com a outra, quando eu aperto minha própria mão, se algum átomo aqui estivesse se chocando, a gente teria uma fusão nuclear e isso aqui explodiria, você não estaria me vendo, estaria morto já. Então, na verdade, a gente está flutuando aqui. Está tudo vibrando. É a força eletrostática que manda alguns comandos elétricos aqui para a ponta dos meus dedos e que eles vão até o meu cérebro e me informam que isso aqui parece ser sólido. Parece ser sólido para o meu cérebro, para a minha interpretação da realidade. Mas a gente sabe hoje em dia, através da ciência moderna, que na verdade nenhum átomo aqui está se chocando. Não tem nada sólido de verdade aqui, certo? Quer dizer, tem um átomo
o núcleo do átomo, mas ele não está se chocando. A gente não consegue fazer ele se chocar, senão teria uma fusão nuclear e liberaria muita energia. Enfim, aí a gente entra no porquê que Hermes sabia disso. Muito provavelmente porque alguém lá atrás, né, porque Hermes Trismegisto pode ser uma alcunha para diversas pessoas que escreviam o nome dele, como era muito comum lá atrás, né? Assim como você tem Lao Tse no taoísmo, provavelmente pode ter sido várias pessoas, o Vyasa, que escreveu o Bhagavad Gita, pode ter sido vários sacerdotes hindus e tudo mais, ou até os autores da Bíblia podem ter sido vários e botavam os nomes lá de alguns profetas. Enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o fato é que quem quer que tenha falado que tudo vibra, nada está parado, seja Hermes ou seja um grupo de pessoas, um grupo de magistas antigos, eles provavelmente viram isso através de estados alterados de consciência, certo? Assim como o cara que descobriu o DNA, o Crick, né? Segundo ele próprio, ele viu a hélice dupla do DNA numa experiência de estado alterado com alucinógenos ou enteógenos, ou como você queira chamar. E tem ainda uma outra historinha rapidamente aqui sobre como o hermetismo ajudou o advento da própria ciência moderna, né? Quando Giordano Bruno foi para a fogueira, né, no Renascimento, um pouco antes do Renascimento, você acha mesmo que um monge cristão estaria indo para a fogueira só porque defendia o heliocentrismo? Ou seja, só porque ele defendia que a Terra gira em torno do Sol e não ao contrário? Será que foi por isso mesmo que ele foi para a fogueira? Porque depois, tanto Copérnico quanto Galileu meio que ficaram em prisão domiciliar, sabe? Não foi uma coisa tão grave. Na verdade, o que aconteceu naquela época é que os textos herméticos eles foram escritos em grego e eles ficaram muito tempo esquecidos. Quem salvou esses textos foram os árabes. E depois um italiano lá, o Cosme de Médici, ele contratou um tradutor chamado Fitino. Eu vou botar o nome aqui que eu não estou lembrando direito, tá? Mas é um tradutor para a época quando ele era um cara rico que achou esses textos viajando, sei lá, pelas Arábias, e ele achou corpos herméticos, achou textos de Platão que não eram conhecidos em latim, né? Porque nessa época na Europa se falava latim, se escrevia em latim, então não se conhecia o que era em grego, porque desde a cisão da igreja, muitos séculos antes, meio que se separou entre latim e grego. Então o grego ficou com a parte oriental, que seria a igreja ortodoxa, coisa que foi lá para a Rússia também, e a Europa basicamente ficou com o latim. Então, eles voltaram a ter contato com esse tipo de conhecimento quando teve a tradução desse Fitino, do Corpus Hermético, outros textos de Platão e de Aristóteles, e talvez de Plotino também, do grego para o latim. E foi aí que a primeira tradução, na verdade, foi do Corpus Hermético. Então, antes do cara traduzir Platão, ele já estava traduzindo o Corpus Hermético. E foi em contato com esse tipo de conhecimento que alavancou muito o surgimento da ciência moderna, porque o que aconteceu? Giordano Bruno, na verdade, foi para a fogueira porque ele teve contato com uma espécie de religião cósmica. E ele queria associar essa religião cósmica, que falava que o universo era infinito, que tinha muitos mundos e tudo mais, com o cristianismo. Ele queria criar um cristianismo cósmico, onde você tinha uma abertura assim, de uma expansão de consciência muito grande que, obviamente, a igreja não gostou nada. Então, por isso que ele foi para a fogueira. Ele era uma espécie de revolucionário religioso, e a igreja não queria essa revolução. E hoje a história que eles contam, tanto a ciência quanto a igreja, é que tudo isso aconteceu simplesmente por causa do heliocentrismo, que na verdade foi uma coisa pequena. A igreja não está tão preocupada assim com o heliocentrismo. E para finalizar a história, para quem não está acreditando muito, se vocês forem no livro de Copérnico, da Revolução das Esferas Celestiais ou coisa assim, a primeira ilustração que tem do heliocentrismo, a página mesmo, você acha na internet facilmente, a primeira ilustração, 4 linhas abaixo, linhas de texto abaixo da ilustração, você tem o nome de Hermes Trismegisto. Então é muito comum você ver essa ilustração até hoje em documentários de ciência, na televisão, e eles não mencionam que tem Hermes Trismegisto ali embaixo, eles nem passam batido, para eles ignoram totalmente. E naquela época o hermetismo era uma coisa muito importante, era muito conhecido e tal por esse pessoal, e depois por alguma razão ele desapareceu, agora parece que está voltando à tona. Pelo menos o meu canal, acho que estou tentando ajudar com isso.
E o hermetismo é também magia, né? É o ocultismo, uma forma de magia. Só que tudo isso é a mesma coisa, entendeu? Então, aqui eu falei de tudo, falei de todas as artes, falei de religião, falei de filosofia, depois ciência, e tudo isso surgiu da arte, né? Então é isso que é importante a gente entender. O que se faz até hoje com a imaginação humana, ou seja, a gente está mexendo com informação, né? A gente está sendo co-criador nessa criação. E uma das definições de informação antigas é dar forma à mente. Tem uma definição de informação mais moderna que significa algum evento que afeta um sistema dinâmico. Então as duas se complementam. Na verdade, quando você entende que o todo é mental, que o universo é mental, a gente entende que o universo é um oceano de informação, um oceano de coisas vindo à tona que estão sendo formadas por uma mente, ou seja, informação é dar forma à mente. E como é um sistema dinâmico, toda vez que você dá forma a alguma coisa, toda vez que você cria alguma coisa, imagina alguma coisa, e você coloca aquilo em prática e aquilo se materializa realmente, você está afetando um sistema dinâmico. Então, quando você cria um site na internet, ou quando você faz uma escultura, quando você talha uma cadeira, sei lá, qualquer coisa que estava na sua cabeça depois se materializou, seja em bits de informação, seja em arte talhada ou em madeira da cadeira, tudo isso é afetar um sistema dinâmico, tudo isso é afetar a realidade e tudo isso é magia, certo? Magia é a arte. Então, acho que eu, obviamente, vou falar muito mais sobre isso no futuro, mas aqui eu queria dar só um resumo para a gente não ficar assim delirando quando a gente fala sobre magia, para vocês não acharem que eu estou falando de uma coisa do outra dimensão, do outro planeta, ou uma coisa muito loucas, porque não são. A magia, na verdade, é o que você faz no dia a dia com a sua mente, e é muito importante que você saiba quais são os pensamentos que são seus e quais são os pensamentos que estão entrando e saindo e às vezes te afetando sem que você perceba. Então, um mago, em essência, é um cara que não deixa a sua própria alma ser anestesiada ou ser ludibriada por pensamentos que vêm de fora e que está todo o tempo observando a si mesmo com autoconhecimento e tentando interpretar o mundo com os seus próprios pensamentos, ou seja, ser de fato um livre pensador e sendo um cético, mas não um cético de negação, e tendo a cabeça aberta para as coisas que de fato existem, porque tudo que é informação existe. Um beijo e até a próxima.